A nova minissérie de suspense da Netflix, Quem é Erin Carter, é impressionante. E ela tem um final que responde a muitos mistérios antes de apresentar um desenvolvimento que sugere o futuro aventureiro da nossa professora John Wick. Apresentado pela produtora britânica Left Bank Pictures, Quem é Erin Carter constrói seus personagens centrais solidamente, episódio por episódio, revelando pedaço por pedaço da história de Erin e por que ela se encontra em uma situação tão difícil, depois de ficar uma boa parte da vida tendo uma vida pacata em uma família comum. Desde sua infância difícil, influenciando suas escolhas profissionais, até sua disposição inabalável de ajudar as pessoas próximas a ela, Quem é Erin Carter preenche todas as lacunas sobre a vida da personagem e o que trouxe ela até aquele momento. Embora Erin possa ter confessado para o seu marido e para sua filha sobre como ela acabou cuidando de Harper antes do final da primeira temporada, o reaparecimento de Lena tornou as coisas especialmente difíceis. No entanto, a maior ameaça veio de Daniel Lang, quando finalmente percebeu que a professora de seu filho era, na verdade, a mulher que ajudou Emílio contra seu advogado corrompido. Quando ele teve essa percepção, tudo piora na vida de Erin. Bom, galera, o primeiro ponto que eu gostaria de explicar nesse final é a história de Lena, que é a verdadeira mãe da Harper. No episódio 6, vemos ela trocando o futuro com sua filha pelo ouro que foi roubado. Mas logo depois dela atirar em Erin, ela sente um arrependimento e vai até Harper. Daí, o grupo de Daniel Lang captura ela e no cativeiro é descoberto quem era o grande parceiro de Thomas Ramsay, naquele assalto que Erin, Lena e todos os outros estavam envolvidos. Trata-se do grande vilão da série, o sanguinário Daniel Lang. E ele volta a ficar interessado pelo ouro e captura a filha e marido de Erin com a ajuda de Lena. Ela se arrepende mais uma vez e combina um plano junto com Erin para combater o grupo de Lang. Elas chegam ao local e começam a trocar tiros, até que ambas têm que se dividir e Lena explode tudo para salvar a Erin. Um final excelente de toda uma construção de personagem, principalmente da Lena. Ela é um personagem muito bem construído, que acaba tendo um final digno. Só que ficou um ponto para trás. Será que ela realmente morreu? Por que aparece apenas o corpo dela jogado? E depois ela some? Será que ela pode aparecer na segunda temporada da série? Esse é um ponto a ser questionado. Outro personagem que gostaria de destacar é Olivia, a amiga de Erin. Foi uma personagem que ajudou a fundamentar a vida cotidiana civil de Erin e que teve que ajudar ela diversas vezes ao longo da série. Com a filha, com o marido, e parece ter sido o único personagem que percebeu que Erin não tinha condição nenhuma de ser uma professora integral. Esse pequeno ponto dá uma realidade, um toque de realidade para a série. Ela faltava toda hora, não cumpria os compromissos, sumia do nada. Nesse ponto, Olivia acertou em não apoiar Erin como professora em tempo integral, por causa de suas deficiências no trabalho. E isso dá um toque de mistério a mais, pois o público começa a suspeitar desse personagem, que na verdade, ela sim é só uma professora pacata, e até o final, a série consegue deixar Olivia com um toque de tensão. Uma personagem que parece ter algo a mais por trás. Por que os filhos dela não apareceram? Por que o marido não apareceu? Essa personagem ela foi bem construída, mas ficou um ponto para trás também, que pode também aparecer mais para frente. Outro personagem que teve um bom final foi Penélope. Embora alguns dos melhores thrillers da Netflix raramente se concentram na vida diária e normal de seus personagens, o conflito de Penélope e Erin foi um dos pontos mais abordados durante a série. A rivalidade entre as duas personagens que aparenta ter virado uma boa amizade fez com que Penélope, enfim, tomasse a decisão de se separar. No final, Penélope, recebendo Erin em seu carro, basicamente salvou a vida da personagem principal. E isso, e a conversa final entre as duas, encerrou a rivalidade da melhor maneira possível. Também no final da série tivemos a morte de Daniel Lang. E uma frase que deve figurar na segunda temporada da série é: "Eu gostaria que sua família te visse como eu te vejo", disse ele antes de morrer. Em contraponto, nós vimos George, o marido de Erin, falando que sempre soube quem Erin era na verdade e que ela faria de tudo para proteger sua família. Parece que se tivermos uma segunda temporada, esse deve ser o ponto central dela. Erin fez tudo aquilo pela família. Ou será que ela fez tudo isso porque ela gosta daquela adrenalina? Por que ela não matou o Daniel Lang antes de tudo isso acontecer? Esse é um ponto que fica. Ela fala muito da família. Eu fiz pela família.
Me lembra um personagem muito conhecido das séries, o querido Walter White, que dizia que fazia tudo pela família, mas no final ele diz que ele faz por ele mesmo. E eu acredito que a série até tentou colocar esse ponto para deixar um gancho para a segunda temporada. E aí que entra Armstrong, o personagem que fala com Erin no final da série. O episódio 4 de Quem é Erin Carter conta como Erin fugiu daqueles que financiaram o roubo de Thomas Ramsey, ao mesmo tempo que estabeleceu o policial Armstrong como alguém disposto a arriscar a vida de Erin se isso significasse revelar quem financiou a operação de Ramsey. No entanto, Erin só se viu desempenhando o papel de criminosa, já que se tornar policial não deu certo. E isso levou à promessa de Armstrong de torná-la uma agente secreta, se ela conseguisse se sair bem naquela operação. Ainda assim, o reaparecimento de Armstrong no final do episódio 7 da série sugere que Erin possivelmente retornará à polícia, como Armstrong prometeu a ela anos atrás. A primeira operação de Erin, como Kate, foi desastrosa, tanto para as pessoas de quem ela se aproximou, quanto para o objetivo final, já que eles nunca souberam quem financiou Ramsey na época, mas os eventos no futuro provaram as habilidades de Erin. Afinal, para proteger sua família, ela conseguiu neutralizar todas as ameaças à sua identidade. Com isso, ela provou que poderia fazê-lo confiando apenas em si mesma e em algumas pessoas próximas e confiáveis. Juntamente com a ordem de Lang para usar as habilidades de Erin para o seu império criminoso, o reaparecimento de Armstrong com conversa sobre o fim das férias e a vida voltando ao normal indica que Erin retornará para a polícia. E dessa vez em um novo caso. O final da série Quem é Erin Carter conclui a história de Erin, que começou quando ela se disfarçou dentro do grupo Ramsey, fornecendo uma conexão entre o seu maior mistério na época e os problemas de gangue de Emílio na linha do tempo principal. O reaparecimento de Lena na vida de Erin, junto com a honestidade da personagem com George e Harper, finalmente permitiu que a personagem começasse um novo capítulo de sua vida do zero. No entanto, Armstrong finalmente encontrou, depois de anos escondendo dicas sobre o futuro da personagem. A verdade é que Quem é Erin Carter consegue concluir uma excelente boa primeira temporada, com fechamentos, com conclusão de personagens, mas se tivermos uma segunda temporada, ela já está encaminhada, ela já está engatilhada. E a Netflix conseguiu entregar uma excelente série do começo ao fim, com lutas, brigas e muita ação. A série é realmente um achado e esse foi o final explicado para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like. Se quer ver mais curiosidades do cinema, se inscreva aqui no nosso canal. É isso aí, falou e abraço.